Segunda Reis 18. Ora, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os bosques. E quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Neustã. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse. E ele se rebelou contra o rei da Assíria, e a ele não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza e os seus limites, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, o qual era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou. E ao fim de 3 anos eles a tomaram, a saber, no 6º ano de Ezequias, que é o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. E o rei da Assíria conduziu Israel para a Assíria, e os pôs em Alá e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram o seu pacto, e tudo que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los, nem fazê-los. Ora, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laques, dizendo: Tenho ofendido, retorna-te de mim. Aquilo que tu impuseres sobre mim, desejo suportar. E o rei da Assíria indicou a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E Ezequias lhe deu toda a prata que foi encontrada na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, Ezequias, rei de Judá, cortou o ouro das portas do templo do Senhor e dos pilares que Ezequias havia revestido, e entregou-os ao rei da Assíria. E o rei da Assíria enviou Tartã e Rabi-Sares e Rabsaque de Laques para o rei Ezequias com um grande exército contra Jerusalém. E eles subiram e chegaram a Jerusalém, e quando eles haviam subido, eles vieram e se puseram de pé junto ao canal do tanque superior, o qual está no caminho principal do campo do lavandeiro. E quando eles haviam chamado o rei, saiu-lhes ali Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava encarregado da casa, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque disse a eles: Falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa na qual confias? Tu dizes, mas não passam de palavras vãs. Eu tenho conselho e poder para a guerra. Ora, em quem tu confias que te rebelas contra mim? Ora, eis que tu confias na vara deste junco esmagado, a saber, no Egito, sobre o qual, se um homem se encostar, ele penetrará na sua mão e a furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, com todos os que nele confia. Mas se vós me disserdes, nós confiamos no Senhor, nosso Deus, não é ele aquele cujos lugares altos e cujos altares Ezequias retirou, e que disse a Judá e Jerusalém: Vós adorareis diante deste altar em Jerusalém? Agora, portanto, rogo-te, dá garantias ao meu senhor, o rei da Assíria, e eu te entregarei 2.000 cavalos, se fores capaz de tua parte de colocares cavaleiros sobre eles.
Como então virarás tua face para um capitão do menor dos servos do meu senhor, e depositarás a tua confiança no Egito por carruagens e por cavaleiros? Ora, subi eu sem o Senhor contra este lugar para destruí-lo? O Senhor disse a mim: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, o filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em língua síria, porque nós a compreendemos, e não conversa conosco na língua dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém Rabsaque disse-lhes: enviou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para falar estas palavras? Não me enviou ele aos homens que se assentam sobre o muro para que eles possam comer do seu próprio excremento e beber do seu próprio mijo? Então Rabsaque se pôs de pé e gritou em alta voz na língua dos judeus e falou dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixeis Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar da sua mão. Nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não atenteis a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: fazei um pacto comigo por um presente, e saí até mim. E então comei cada um de vós a sua própria vinha, e cada um da sua figueira, e bebei cada um de vós das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos remova para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de grão e vinho, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel, para que possais viver e não morrer. E não atenteis a Ezequias quando ele vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Algum dos deuses das nações já livrou toda a sua terra da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? Eles livraram Samaria da minha mão? Quem são eles entre todos os deuses das terras, que tenham livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Porém, o povo reteve a sua paz, e não lhe respondeu uma palavra sequer, porque a ordem dita pelo rei foi: não o respondais. Então vieram Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e Joã, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias, com as suas vestes rasgadas, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. 2 Reis 19. E sucedeu, quando o rei Ezequias ouviu isto, que ele rasgou as suas vestes e se cobriu com um pano de saco. E entrou na casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos com pano de saco, a Isaías o profeta, filho de Amós, e eles lhe disseram: assim diz Ezequias: este é um dia de perturbação, e de repreensão e blasfêmia, porque os filhos chegarão ao nascimento, e não há força para trazê-los à luz. Porque pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, o seu senhor, tem enviado para repreender o Deus vivente, e reprove as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Pelo que ergue a tua oração, pelo remanescente que subsiste. Assim os servos do rei Ezequias vieram até Isaías, e Isaías disse-lhes: assim direis vós ao vosso senhor: assim diz o Senhor: não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Assíria têm me blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará para sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada da sua própria terra. Assim, Rabsaque retornou e achou o rei da Assíria guerreando contra Líbina, porque tinha ouvido que ele havia partido de Laques. E quando ele ouviu dizer que Tiraca, rei de Cuxi, eis que ele saiu para lutar contra ti, ele enviou novamente mensageiros até Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo:
Não deixes que o teu Deus, no qual tu confias, engane-te, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Assíria têm feito a todas as terras ao destruí-las por completo, e serás tu livrado? Tem os deuses das nações as livrado, aquelas que os meus pais têm destruído, e Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, os quais estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, de todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Senhor, abaixa teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve a palavra de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente. Verdadeiramente, Senhor, os reis da Assíria têm destruído as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses ao fogo, porque eles não eram deuses, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso, eles os destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor Deus, tão somente tu. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e riu de ti para zombar-te. A filha de Jerusalém maneou a sua cabeça diante de ti, a quem tens repreendido e blasfemado. E contra quem tens exaltado a tua voz e erguido os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Pelos teus mensageiros tu tens repreendido o Senhor e tens dito: Com a multidão das minhas carruagens eu estou subindo até as alturas dos montes, até as encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei nos alojamentos dos seus limites e na floresta do seu Carmelo. Tenho cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isto, e de tempos antigos que eu o formei. Agora fiz isso suceder para que tu fosses devastar as cidades fortificadas, tornando-as em montes de ruínas. Portanto, os teus habitantes tinham pouco poder, ficaram atônitos e confusos. Eles eram como a erva do campo e como a erva verde, como a erva no alto das casas, e como o grão ressecado antes de ter crescido. Porém conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar, e a tua fúria contra mim, porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto colocarei o meu gancho no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei retornar pelo caminho pelo qual vieste. E este será um sinal para ti: vós comereis neste ano as coisas que crescem por si mesmas, e no segundo ano aquilo que brotar das mesmas. E no terceiro ano semeareis e colhereis, e plantareis vinhas, e comereis dos seus frutos. E o remanescente que tiver escapado da casa de Judá ainda lançará raízes para baixo, e dará o seu fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá um remanescente, e aqueles que escaparam do monte Sião, o ciúme do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com o escudo, tampouco fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele haverá de voltar. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para salvá-la, por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E sucedeu, pois, naquela noite que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000,
E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, partiu, retornou e habitou em Nínive. E sucedeu, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, o seu Deus, que Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra da Armênia, e Esar-Adom, o seu filho, reinou no seu lugar. Isaías 1. A visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Porém, Israel não conhece, meu povo não pensa. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Porque vós não deveríeis mais ser afligidos, vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele, porém feridas, hematomas e chagas putrefantes. Elas não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado, vossas cidades estão queimadas a fogo, vossa terra estrangeiros a devoraram em vossa presença e está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. E a filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos a lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim, diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e de gordura de animais cevados e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso da vossa mão, que piseis meus átrios? Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e shabates, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. É iniquidade, até mesmo o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos. Diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada. Porque a boca do Senhor tem dito isto. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo e a retidão se alojava nela. Mas agora, assassinos, tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água, teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões.
Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão, nem fazem a causa da viúva vir até eles. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. E eu voltarei a minha mão sobre ti e purificarei completamente tua escória. E removerei todo o teu estanho, e restaurarei teus juízes, como no início, e teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será redimida com julgamento, e sua conversão com justiça, e a destruição dos transgressores e pecadores será concomitante, e os que abandonam o Senhor serão consumidos, porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhido. Porque vós sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água, e o forte será como estopa, e o que fez como uma fagulha, ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Isaías 2. A palavra que Isaías, o filho de Amós, viu concernente a Judá e Jerusalém, e acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele, e muitos povos irão e dirão: vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa de Deus de Jacó, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. Portanto, tu tens abandonado o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se abastecem do Oriente, e são adivinhos como os filisteus, e eles se agradam dos filhos de estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e ouro, nem há qualquer limite para seus tesouros. Sua terra também está repleta de cavalos, nem há qualquer limite para suas carruagens. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, a qual seus próprios dedos têm feito. E o pobre se abate, e o nobre se humilha, portanto não os perdoe. Entra entre a rocha e esconde-te na areia, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados, e a arrogância dos homens curvar-se-á, e o Senhor unicamente será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado para que seja humilhado, e sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda a terra alta, e sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis. E a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos ele extinguirá completamente, e eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Naquele dia, um homem arremessará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo, para adorar as toupeiras e os morcegos, para adentrarem nas fendas das rochas e nos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor e pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que situação deve ser considerado?
Isaías 3. Porquanto, eis que o Senhor dos Exércitos, remove de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água, o homem poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o prudente e o ancião, o capitão de 50 e o capitão e o homem honrado, e o conselheiro e o artífice habilidoso, e o orador eloquente. E eu darei crianças para serem seus príncipes, e bebês os governarão. E o povo será oprimido, cada um pelo outro, e cada um pelo seu vizinho. A criança comportar-se-á orgulhosamente contra o ancião, e o vil contra o honrado. Então um homem agarrará seu irmão da casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê tu nosso governante, e permite que esta ruína esteja sob tua mão. Naquele dia ele irá jurar, dizendo: Eu não serei um curandeiro, porque em minha casa não há nem pão, nem roupa. Não me façam governante do povo, pois Jerusalém está arruinada, e Judá está caída. Porque suas línguas e seus feitos são contra o Senhor para provocar os olhos da sua glória. O aspecto dos seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram seu pecado como Sodoma. Eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem o mal como recompensa para si mesmos. Dizei vós ao justo, que tudo estará bem com ele, porque comerá do fruto de suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos ser-lhe-á dada. Quanto ao meu povo, crianças são seus opressores, e mulheres os governam. Ó meu povo, o que te lideram, te levam a errar, e destroem o caminho de tuas veredas. O Senhor se levanta para apresentar a causa, levanta-se para julgar o povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos de seu povo e os seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha. O despojo do pobre está em vossas casas. Que intentais vós que afligis o meu povo como ferreiro ao metal, fazendo o meu povo em pedaços e moeis a face do pobre, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo um tilintar com seus pés. Portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas delas. Naquele dia o Senhor removerá o esplendor dos seus ornamentos tilintantes, que circundam seus pés, e suas tiaras e seus arcos circulares como a lua, os cordões e os braceletes e os cachecóis, os gorros e os ornamentos das pernas, e as bandanas e os pingentes e os brincos, os anéis, as joias de nariz, as roupas de gala e os mantos, e os chales e as bolsas ornamentadas, os espelhos e o linho fino, e os turbantes e os véus. E acontecerá que, ao invés de doce fragrância, haverá mau cheiro, e ao invés de um cinto, uma corda, e ao invés de cabelo bem penteado, calvície, e ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco, e queimadura ao invés de beleza. Teus homens cairão pela espada, e teus poderosos na guerra, e os seus portões lamentarão e prantearão, e ela, estando desolada, sentar-se-á no chão. Isaías 4. E naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: Nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Naquele dia, o renovo do Senhor será lindo e glorioso, e o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião
e o que restar em Jerusalém será achado santo, cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor tiver limpado a imundície das filhas de Sião e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador. E o Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, porque sobre todos a glória será uma defesa. E haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor e para um lugar de refúgio e para um abrigo da tempestade e da chuva. Agora, Isaías 5. Agora eu cantarei para meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar, e a plantou com a mais escolhida das videiras. E construiu uma torre no meio da colina, e também edificou ali um lagar, e observou que deveria produzir uvas e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e a minha vinha. O que poderia ter feito a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada, e derrubarei o muro dali, e ela será pisoteada, e eu a devastarei. Não será podada nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá sua planta aprazível. E ele procurou por juízo, mas observou opressão, por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo, até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas, sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato, e a semente de um homer produzirá um efa. Ai dos que se levantam cedo pela manhã para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame, e a harpa e a viola, e o tamborim e a flauta e vinho estão no meio dos seus banquetes. Porém eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar de suas mãos. Portanto, meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento, e seus homens honrados estão famintos, e a multidão seca-se de sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto sua boca desmedidamente, e para lá desce a glória deles, e sua multidão, e sua pompa, o que se alegra. E o homem malvado será derrubado, e o homem poderoso será humilhado. E os olhos do arrogante serão humilhados, porém o Senhor dos Exércitos será exaltado no julgamento, e Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, e pecado como se ele estivesse com uma corda usada para puxar carroça, que dizem: deixe que tome velocidade e apressem o trabalho dele, de tal forma que possamos vê-lo. E permitam que a advertência dada pelo Santo de Israel seja atraída e venha para cima de nós, de tal forma possamos conhecê-lo. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de acordo com seu ponto de vista. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte, os quais justificam o perverso por recompensa e removem do justo a justiça dele.
Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão, e a sua flor subirá como o pó, porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão a ira do Senhor acendeu contra seu povo, e ele tem estendido sua mão contra eles, e os tem afligido, e as colinas tremeram, e seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. E ele erguerá um estandarte para nações de longe, e assobiará em direção àqueles desde os confins da terra, e eis que eles virão com velocidade, rapidamente. Nenhum dentre eles estará cansado, nem tropeçará, nenhum irá cochilar ou dormir. Nem o cinto que envolve seus lombos será afrouxado, nem o cordão de suas sandálias será quebrado. Suas flechas são afiadas e todos os seus arcos curvados. Os cascos de seus cavalos serão considerados como pederneira e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como um leão. Eles rugirão como leões novos. Sim, eles rugirão e agarrarão a presa e arrebatarão a mesma em segurança. E ninguém a livrará. E naquele dia eles rugirão contra eles como o rugido do mar. E se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristeza, e a luz está escurecida nos céus. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar, e quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou eu, envia-me. E ele disse: Vai, e dize a este povo: Ouvi vós de fato, porém não entendais. E vede vós de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que seus ouvidos sejam pesados. E fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração, convertam-se e sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: Até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada, e o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim será 1/10, e ele retornará, e será devorada, como uma tilha, e como um carvalho, cuja substância está nele, quando se desfolharem. Então a semente santa será a sua substância. Amém.